Fala pessoal, beleza? Rodrigo Mariano aqui. É, eu sei que demorou um pouco desde que eu anunciei sobre os vídeos, mas consegui tirar aqui o Dia do Trabalhador para estar gravando. Tava meio enrolado com a consultoria que eu estou realizando, mas estamos aqui direto do cantinho do café e vamos estar gravando esse vídeo aí. O primeiro vídeo eu gostaria de falar sobre um tema que pouca gente fala, que é criação de cluster e ambientes locais. Sempre, eu já fiz vários cursos de Kubernetes e sempre a gente cria o cluster local, os manifestos locais, mas quando chega na parte do load balance, o instrutor joga você ou para um AWSL ou para um Google Cloud, joga para alguma cloud da vida. Então aqui a gente vai trabalhar com cluster local. Tem também, eu já vi em alguns fóruns dizer que isso só é possível usando Rancher. Então vamos quebrar esse paradigma também. E espero que vocês gostem e também sugerem novos vídeos, né? A minha DM está aberta aí, quem quiser conversar, trocar uma ideia, beleza? E para isso a gente vai estar usando um cara chamado MetalLB para poder gerar os nossos IPs externos. Mas supor, vamos partir do ponto que você não tem um Docker instalado, então vamos fazer a instalação do Docker, a instalação do Kubernetes, vamos criar nosso cluster local, vamos criar nossa imagem Docker, se você nunca tiver feito isso. Vamos também criar nosso manifesto Kubernetes. Eu vou dar um exemplo ali, como geralmente os instrutores fazem local, que geralmente eles fazem um node port. Então, vamos fazer um node port. Vamos transformar esse node port em um load balance. E depois vamos ali gerar nosso IP pelo MetalLB. E vamos fazer os testes, né? Tem uma limitação do WSL que a gente também vai estar ensinando aqui a como tratá-la se você usar WSL. Eu mesmo, como eu trabalho com .NET, né, eu costumo usar o Windows e costumo usar a WSL, então eu também já sofri com isso um pouco também e vamos estar abordando isso também. Eu espero que vocês gostem do vídeo, qualquer sugestão, dica, crítica, elogio, estamos aí e vamos pro vídeo. Vamos prosseguir com a instalação do Docker. Primeiro eu vou acessar meu terminal e vou executar o comando sudo apt get update para atualizar a lista de pacotes do meu sistema operacional. Em seguida, eu vou acessar a documentação oficial do Docker, vou procurar meu sistema operacional e nesse momento não há nenhum ponto de atenção, basta estar copiando os comandos e executando no terminal. Observe que nesse último comando ele alterou a source list. Então, teremos que atualizar a lista de repositório novamente com o comando sudo apt-get update. Por fim, executamos o comando de instalação do Docker. Essa etapa ela pode demorar um pouco. Ao fim, iremos executar qualquer comando Docker apenas para testar. Então, vou dar um sudo docker ps. E na sequência, eu sempre costumo instalar o Docker Compose junto com o Docker. Porém, nesse momento não iremos utilizar o Docker Compose. Bem, com isso terminamos a instalação do Docker e do Docker Compose e já podemos seguir para o Kubernetes. Então vamos seguir aqui com a instalação do Kubernetes. Iremos utilizar o Kubernetes para fazer a orquestração dos nossos containers. A instalação é bastante simples, basta estar acessando o site do Kubernetes e executando os comandos presentes na documentação. Algum desses comandos pode demorar para executar. É só aguardar pela instalação.
Aqui durante o processo de instalação, ele está baixando as bibliotecas necessárias e adicionando novos repositórios à sua source list. Então, futuramente, vamos ter que rodar novamente um sudo apt-get update. Agora que as dependências foram atualizadas, iremos executar de fato os comandos de instalação. Bem, agora podemos executar apenas um kubectl para ter certeza que foi instalado com sucesso. E aqui nós temos a confirmação. Vamos dar início ao processo de instalação do nosso cluster. Aqui no exemplo nós estaremos usando o KIDE, mas você pode estar utilizando o Minikube ou o K3S, o cluster local de sua preferência. Vamos criar aqui uma pasta onde iremos armazenar nosso manifesto Kubernetes. Eu vou criar uma pasta chamada K8s e iremos abrir no VS Code. Como o nosso cluster é apenas um nó, então eu poderia criar esse cluster apenas com linha de comando, mas iremos criar um arquivo de configuração para vocês terem essa boa prática. Minha máquina está demorando um pouco, porque eu acabei de criar essa máquina virtual, então é a primeira vez que ela abre grande parte das aplicações. Para criar nosso arquivo de configuração aqui do KIDE, eu vou abrir a documentação do KIDE e vou seguir um manifesto comum. Eu vou pegar um manifesto ali que tem apenas um nó com uma rolha de control plane. Eu não vou botar os works, pois não vai ser necessário para o nosso exemplo. E vou informar também ali o container port e o host port, já que os outros dados que ele dá ali são dados default. Eu vou só mudar essa porta aqui de 80 para algum outro número. Vou botar a porta 30.000 aqui. Agora que já concluímos nossa configuração, vamos dar um kite create cluster -config e vamos passar o arquivo de configuração. Esse processo pode demorar um pouco. E ao término vamos ter que vincular esse novo cluster ao nosso Kubernetes. Só que isso é bem simples e no final da criação do cluster, ele mesmo joga o código de vinculação, onde eu vinculo o cluster ao meu contexto do Kubernetes. Então, se agora demos um kubectl config get cluster, conseguimos ver o nosso cluster. Eu poderia ter adicionado ao manifesto um name, só que no momento eu esqueci e eu não vou recriar o cluster por causa disso. Então agora vamos criar aqui uma imagem doc que iremos trabalhar. Vou criar uma pasta aplicação e eu vou fazer só um index.html mesmo, rodando em cima de um Nginx. Então vou aqui abrir uma tag HTML. Esse arquivo vai ser só um H1 com a palavra olá. E o nosso Dockfile vai ser uma imagem Nginx Alpine
Eu vou copiar os arquivos para a pasta do Nginx. Como temos pretensão de dar um push na nossa imagem, então tenho que dar um sudo docker login e informar minhas credenciais do Docker Hub. Agora vamos acessar a pasta do nosso projeto, onde tem um Docfile, e vamos dar um build nessa imagem. Então iremos digitar sudo docker build -t, o nome da imagem e ponto. Em seguida vamos rodar ela com docker run -d -p, a porta de saída, a porta do container e o nome. E podemos concluir que a nossa imagem está rodando. Agora vamos gerar a tag dessa imagem, dando um sudo docker tag, o nome da imagem que buildamos e o repositório no Docker Hub. Então vai ficar Rodrigo Mariano barra hello. E agora que foi tagueado, agora vamos dar um docker, sudo docker push e o meu repositório Docker Hub. Eu digitei errado ali. Pronto, ele está fazendo um push para nossa imagem no Docker Hub. Agora podemos abrir o Docker Hub e verificar se a imagem já se encontra lá. E nossa imagem está lá. Agora que já temos o Kubernetes instalado e já temos uma imagem Docker, vamos começar o nosso manifesto Kubernetes. Então vamos criar um arquivo deployment. Eu sempre gosto de começar um arquivo deployment informando a estrutura base. Então eu coloco o API version, informo o kind, informo o metadata, informo o spec. E agora vamos preencher essas informações. O API version eu vou botar o apps barra v1. O meu kind vai ser do tipo deployment. E nos meus metadados, aqui primeiro eu vou dar um name. Vou falar que o meu arquivo deployment se chama http-hello. Tá bem? Aqui no spec, eu vou primeiro informar a quantidade de réplicas que eu vou ter. Colocar 2 réplicas. E eu vou informar, vou dar um seletor, eu vou dar um match label, que eu vou indicar quais são as labels que vão compor esse deployment. Então ele vai procurar todos os pods que tem a label http-hello. Aqui na sequência, vamos criar o template do meu spec. E aqui vamos dar um metadata. Vamos colocar uma label. E essa label tem que ter o mesmo nome que definimos ali no labels, que o deployment vai procurar por ela, então tem que ser http-hello. E aqui no spec, vamos colocar o nosso container, que acabamos de criar. Podemos definir aqui um name para ele. E vamos informar a imagem que
publicamos lá no Docker Hub. Pessoal, em arquivos YAML, eles você tem que deixar ele bem indentado, sempre com 2 espaços, que qualquer espaço errado ele dá problema, tá? Nesse mesmo arquivo, vamos criar nossa service aqui. Vamos botar um menos menos para separar. 3 menos, na verdade. E vamos criar a estrutura básica, a API version, o kind, metadata e spec. Aqui no API version vamos botar V1. Aqui no kind, primeiro vamos criar, vai ser service. E aqui no metadata, vamos definir um nome, então vai ser hello-service. E aqui no spec, vamos dar um type. E primeiramente vamos fazer um node port, que a maioria dos cursos eles fazem node port para não fazer load balance local. Quando vai para o load balance, eles vão para alguma cloud da vida. Então vamos informar o seletor, vamos passar aqui um app e vamos definir o nome do app aqui, que vai ser o HTTP hello, que é o que definimos no deployment. E a porta, vamos colocar então port. Como é do Nginx, vamos botar 80 e o target port também vai ser 80. Como definimos ali o que ele vai ser do tipo node port, então temos que informar qual que é a porta do node port. E essa porta ela tem que ser ali entre 3.000 e 30.000 e 32.767. Aqui eu vou colocar a mesma que a gente colocou ali na criação do cluster, que é a 30.000, que é a primeira porta desse range, né? Então agora vamos aplicar, dar um kubectl apply "-f deployment". Kubectl apply "-f" você vai usar para tudo. Então vamos executar o nosso manifesto deployment e foi criado. Certo, agora que o nosso serviço foi criado, eu vou abrir aqui o browser e vamos ver se de fato nosso node port está funcionando na porta 30.000. Vou tirar http localhost 30.000 e a aplicação está rodando conforme esperado. Então, só para entender como é feita a organização aqui no Kubernetes, podemos dar aqui um kubectl get svc ou service também, e a gente pode ver aqui o nome do nosso serviço, né? Aí a gente consegue ver que o tipo dele é node port, que ele é da porta 80 e sai na porta 30.000. Só que dando um kubectl get deployment, a gente consegue ver qual é o nome do nosso deployment, que é ali ó, http -hello. E a gente consegue ver que ele tem dois pods, e os dois estão lá rodando e estão atualizados. Então a gente pode dar kubectl get replica set, e a gente pode notar aqui ó, que o replica set ele é o nome do deployment, que é o http -hello, com um número randômico. Então dá para ver que é bem separadozinho e um concatena com o outro. E se a gente der um kubectl get pod ou get po, a gente consegue ver que o nome de um pódio é o nome do replica set mais um número, um hash randômico. Então, através de um pod, a gente consegue saber ali só pelo nome quem é o deployment, quem é o replica set
e o nome do pod de fato, que são aqueles seis caracteres finais ali. Isso. E agora podemos seguir para a criação do nosso load balance. Bem, para criar nosso load balance, eu vou voltar aqui no nosso deployment e eu vou apenas substituir o node port pelo load balance. E eu vou também remover esse node port. E vou remover também esse target port aqui, pois o target port e o port são na porta 80. E vamos novamente dar um kubectl apply-f deployment. Em seguida vamos dar um kubectl get svc e vamos notar que o load balance foi criado, porém o external IP ele fica na situação dependente e ele não vai conseguir gerar esse IP externo. E é exatamente por isso que a maioria dos cursos eles não mostram a parte do load balance localmente. E agora sim a gente conseguiu chegar no objetivo desse vídeo, que é usar um camarada chamado MetalLB, que vai permitir com que a gente gere esses IPs externos. E agora vamos fazer a instalação e configuração do MetalLB. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado metallb.yaml e vamos voltar aqui na documentação do KAID. E apesar de estarmos utilizando o KAID, a documentação dele, esse processo é comum para todos os clusters. Então, se você estiver usando o Minikube ou o K3S, vai ser o mesmo procedimento. Então, mais uma vez, vamos estar copiando os comandos e executando no terminal. Esse nosso próximo passo é apenas para a gente descobrir o IP que iremos colocar no range de IPs externos da nossa solução. Então vamos pegar o manifesto Kubernetes do MetalLB, vamos copiar, jogar para o nosso arquivo de configuração e vamos substituir o IP, o IP de padrão pelo IP que acabamos de descobrir. No nosso exemplo aqui, eu vou colocar apenas 10 IPs. Então, vai do 200 até o 210. Perceba que ele utiliza o namespace metallb-system. Então, vamos aplicar kubectl apply-f metallb.yaml. Foi aplicado nossa solução. E agora podemos testar dando um kubectl get namespace. E vamos notar que agora existe um namespace chamado metallb-system. Certo, agora vamos dar um kubectl get svc, get pod. Não tem nenhum pod rodando, pois não executamos nosso deployment. Então, kubectl apply-f deployment. E podemos agora dar um kubectl get svc. E finalmente temos nosso IP externo.
Agora vamos acessar o browser e testar esse IP externo e percebemos que ele está funcionando. Para saber se o load balancer está funcionando, é, podemos alterar um dos pods, alterar a mensagem olá para alguma outra mensagem. Então vamos acessar o pod. Executamos primeiro kubectl getPod para ver o nome dos pods. Em seguida, kubectl exec-et e o nome do pod com sh no final. E vamos dar um comando v na pasta do nginx. html/index.html. E vamos mudar esse segundo pod para rolar mundo. Vamos salvar e vamos sair de dentro do pod. Agora voltamos ao nosso browser e verificamos que ainda não mudou, porque como há poucas requisições, então talvez ele esteja pegando o mesmo pod. O que podemos fazer é instalar um plugin de auto refresh para simular várias requisições simultâneas para ver se esse valor vai mudar. Então eu estou instalando esse plugin aqui, tab auto refresh, e vou colocar para ele fazer uma requisição a cada 1 segundo. Ó, e ele já mudou. Então agora o nosso load balance está funcionando perfeitamente. De uma limitação se você usa WSL2. Bem, você irá conseguir seguir o processo normalmente, você vai conseguir gerar o IP externo pela MetalLB, mas o Kubernetes Proxy ele tem uma limitação que o kernel ele não é acessível ele no kubectl proxy. Então, uma alternativa é você executar um kubectl, fazer um port forward entre uma porta e a porta do seu serviço. Então, vou colocar aqui svc barra o nome do serviço, que é hello-service. Vou colocar uma porta 8082 e vou informar qual que é a porta do meu serviço, que aqui no caso é porta 80. E isso ele vai fazer um redirecionamento entre portas e o meu load balance vai estar disponível, no caso, na porta 8082. Uma outra alternativa também é que, inclusive, essa alternativa está presente na documentação do Kind, é a gente gerar um kernel de uma versão compatível e, no caso, indicaríamos no Windows, no ponto .wslconfig, qual que seria o local para encontrar o kernel que queremos executar no WSL. Eu até entrei em fóruns do WSL e ainda não há uma solução. Então eles mesmos também indicam essa solução de buildar um kernel e informá-lo no WSL config. Mas aqui tem um passo a passo bem detalhado e se vocês quiserem também podemos estar executando esses passos juntos também em um outro vídeo. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim aqui do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Ainda estou testando esse formato de vídeo. Queria deixar bem claro que eu não sou especialista de nada. Eu sou só um cara que gosta de estudar algumas coisas. E eu queria mais trazer coisas que eu não vejo muita gente comentando. E espero que vocês tenham gostado. Queria sugestão de novos vídeos também. Elogios, críticas sempre são bem-vindas. Para os próximos vídeos, poderíamos, por exemplo, fazer essa build ali do WSL, ou então poderíamos testar, de repente, fazer um teste de strays no Kubernetes, como é que a gente faz isso, ou podemos fazer alguma instalação de ferramentas de integração contínuas, fazer uma primeira pipeline com Jenkins ou com Git Action,
Podemos fazer também instalação ali do Next Repository, instalação de Sonar, algo referente a ETL, processo de ETL. Podemos fazer o Web Scrap. O pessoal sempre me manda ali, que antes eu fazia os robôs do Big Brother, então o pessoal sempre me manda, vai ter robô não? A gente pode fazer várias coisas, né? Espero que vocês tenham gostado e é isso. Até a próxima.